Então, nós vamos estudar aqui hoje o menu de preferências do Photoshop, que é esse menu aqui, tá? Então aqui, olha só, eu vou clicar no geral, por quê? Aqui esses itens que você está vendo aqui, ó, interface, área de trabalho, ferramenta, registro, controle de arquivos, exportar, enfim. Todos esses itens, eles estão aqui dentro também. Olha, quando eu clico em geral, olha eles aqui de novo, tá? Lembrando, estou usando o Photoshop 2020 em português. Tranquilo? Então, se você tiver com dificuldade em usar o seu, eu recomendo que você faça aí, faça uma pesquisa breve na internet e vê como é que você faz para traduzir o seu Photoshop para português. Tranquilo? Se você está usando uma versão anterior à de 2020, esse menu ele vai estar um pouco diferente, tá? Mas, enfim, basicamente é isso daí, você não vai encontrar maiores dificuldades não, tá certo? Então, vamos lá. Aqui dentro da aba do menu de preferências, já aqui no geral, de cara nós temos aqui uma configuração que é muito importante, que eu quero comentar com você, que é essa daqui, olha. O seu Photoshop, deixa ele aqui, ó, Adobe, tá vendo? Então é muito importante que esteja aqui nesse padrão, né, nesse seletor de cores da Adobe. Inclusive, se você tem máquina fotográfica, né, se você fotografa, né, quer trabalhar com as suas fotos aqui no Photoshop, eu recomendo, tá, que você também deixe o padrão da sua máquina fotográfica em Adobe, para ter essa comunicação, para que o seu Photoshop esteja falando aí a mesma língua, né, a mesma linguagem de programação que a sua máquina. Porque se tiver incompatibilidade disso, o que vai acontecer? Você vai tirar uma foto com a sua máquina, vai ter aquele verde muito legal que você gostou, fala assim, caramba, esse verde está legal. Esse vermelho, esse laranjado, gostei. Quando você jogar essa imagem para dentro do seu Photoshop, né, se a sua máquina não está nessa mesma linguagem aqui do Photoshop, que é esse seletor de cores Adobe, vai acontecer que quando você jogar essa imagem para dentro do seu Photoshop, essa cor ela vai estar um pouco diferente, e aí você vai estranhar um pouco isso daí, tá? Então é importante que você deixe aqui Adobe e na sua máquina que você também coloque Adobe. No caso aí de quem tem máquina DSL, né, para poder fazer fotografia e tal, beleza? Então vamos lá, seguindo adiante aqui. Bora lá, então essa opção aqui, essa primeira opção, atualizar automaticamente documentos baseados em arquivos, você deixa ela desmarcada. Essa outra opção, exibição automática da tela inicial, o que significa isso? Eu gosto de deixar assim, tá? Mas se você deixar desmarcado, qual que é a diferença? Por exemplo, se você deixar desmarcado, tá? Vamos dar um OK aqui. Essa é a área de trabalho do Photoshop, tá certo? Então, se eu fechar esse documento meu, se eu fechar ele aqui, olha, o Photoshop ele permanece, né? Ele volta para essa mesma área de trabalho, só que não vai ter nada, nenhum projeto aberto aqui. Tranquilo? Então ele permanece nessa interface aqui da área de trabalho dele. Se eu deixar ali marcado, exibição automática da tela inicial, se eu deixar aqui marcado, então acontece o quê? Se eu fechar esse projeto aqui, o Photoshop ele vai voltar para essa home, né? Para essa tela Start aqui. Eu particularmente gosto de deixar assim, porque os projetos que eu trabalho recentemente, igual aqui eu deixo na organização de recente, então são todos projetos que eu fiz recentemente aqui para colocar no site Tudo 9, né, para vender essas artes aqui na loja do site. Então eu gosto muito de deixar nessa opção, tá? Porque aí as artes que eu estou trabalhando no momento estão todas acessíveis para mim aqui. Bom, então se eu quero clicar num projeto, por exemplo, eu vou clicar nesse daqui, já está o atalho aqui, então é só clicar que o Photoshop abre para mim esse projeto, tá? Beleza? Então eu gosto de deixar essa opção marcada. Eu gosto muito de trabalhar com essa tela Home aqui do Photoshop. Tranquilo? Vou voltar aqui. Vamos voltar lá no menu de preferências. Geral. Então eu deixo essa exibição automática da tela inicial, eu deixo ela marcada, tá? Se você quiser deixar desmarcado, beleza, vai aí do seu gosto, tá? Uma outra configuração muito importante aqui nessa guia geral é essa aqui, ó, ignorar transformação ao inserir. O que é que significa isso, tá? Vamos ver isso na prática, o que é que significa. Deixa eu fechar essa... Não, deixa eu só tirar esse extra aqui, porque aí fica melhor para vocês visualizarem a tela, né? Então, o que significa aquela opção? Aquela opção significa que toda vez que você trazer um arquivo aqui para dentro do seu projeto, por exemplo, olha só,
eu vou pegar esse arquivo e vou jogar ele para dentro do Photoshop. Tá vendo que esse arquivo ele veio automaticamente com a caixa de transformação habilitada? Tá vendo? Ele está em modo de transformação e eu preciso dar o comando para, por exemplo, cancelar essa transformação, ou eu preciso, por exemplo, alterar a imagem e dar o comando para ele aceitar a alteração que eu fiz. Tá? Na situação, se eu quiser cancelar essa transformação, eu posso apertar ESC, eu cancelo o envio da imagem. Tá? Vamos exportar de novo. Está habilitado a caixa de transformação. Para eu aceitar, eu dou Enter. Tranquilo? E aí a caixa de transformação desaparece. Deixa eu selecionar de novo aqui. Eu tenho uma outra forma de aceitar. Em vez de dar Enter, eu posso apenas clicar aqui fora, né, fora da área do projeto, que ele aceita, tá certo? Então esse é o comando transformação. Vamos voltar, deixa eu deletar essa imagem. Então vocês viram o quê? Quando eu exporto a imagem, automaticamente ela vem com o comando transformação habilitado, beleza? Vamos deletar essa imagem então. Vou voltar no menu de preferências, geral. Então se você marcar essa opção, ignorar transformação ao inserir, por exemplo, você marca aqui e dá um Enter, o que é que vai acontecer? Quando você inserir algum arquivo aqui dentro do seu projeto, ele já vai vir inserido automaticamente. Você não vai precisar passar por aquela etapa, né? Onde ele está ali com a caixa de transformação habilitada. Olha só, vou pegar esse arquivo e vou inserir para dentro do projeto. Tá vendo? Ele já foi automaticamente. Ele já está aqui dentro do projeto. E aí, numa situação dessa, se eu quiser, né? Se eu quiser mexer na transformação dessa imagem, eu dou o comando Ctrl T, e aí habilita a transformação livre e aí eu vou mexer nessa imagem. Então, essa é a diferença, né, daquela marcação ali, daquela customização ali. Tranquilo? Eu gosto de deixar desmarcado, como vem no padrão do Photoshop 2020. Tá? Eu gosto de, quando eu vou exportar uma imagem para cá, eu gosto que aparece automaticamente essa caixa de transformação livre. Por quê? Porque é raro eu exportar um arquivo para dentro do Photoshop e não ter que mexer na dimensão desse arquivo. Então, se quase que todas as vezes eu preciso mexer nisso, eu já deixo aquela opção desmarcada, porque aí eu já exporto uma imagem para cá e ela já vem automaticamente. Eu não preciso dar um comando a mais para habilitar isso daqui. Tá certo? Então vamos deletar. Vamos voltar aqui no menu de preferências para a gente ver a próxima opção. Então essa outra opção aqui também é muito importante, principalmente para quem já é aí um iniciante no Photoshop e utiliza uma versão anterior de 2020. Tá? Uma das coisas que incomoda muito as pessoas que vêm de versões anteriores e migram para 2020, uma das questões que incomodam demais é isso daqui. Vamos ver primeiro o que é, aí depois eu volto aqui e mostro para você qual que é a diferença, né, de estar marcado ou desmarcado essa opção. Então vamos lá. No Photoshop antigo, quando você tem um elemento aqui marcado aí, né, habilitado com esse comando de transformação livre, no Photoshop antigo, quando você clicava aqui nessa aresta e mexia, acontecia isso, ó, tá vendo? Ó? Se você mexesse aqui nessas arestas, ele ia mexer na dimensão da imagem, tá vendo? Ele ia alterar completamente essas dimensões. Tranquilo? No Photoshop atual, se você clicar aqui e mexer, ele mantém a proporção da imagem. Tá vendo? Tranquilo? Antigamente, para você fazer isso daqui, você tinha que segurar Shift e mexer. Tá? Então a Adobe ela atualizou isso e ela inverteu. Hoje, no Photoshop 2020, se você quiser alterar as dimensões dessa imagem, você tem que segurar Shift e mexer. Aí você altera nesse Photoshop atual. Tá? A Adobe inverteu isso. Eu acho que assim ficou muito melhor. Ficou muito mais fácil. Tá? Se você mexer sem segurar Shift, você mantém as proporções. No Photoshop antigo, para você manter as proporções, você tinha que segurar Shift para mexer, tá? Então,
o que que acontece? Você ainda pode mexer nisso aqui. Por exemplo, se você clicar nessa ferramenta aqui e desabilitar ela, tá? Manter as proporções, se você desabilitar e você mexer aqui, vai ficar igual era antigamente, tá vendo? Você vai mexer nas proporções da imagem, tranquilo? Se você deixar aqui habilitado, é como vem o Photoshop 2020. Então, se você mexer aqui, você mantém as proporções. Agora, se você não quer ficar mexendo aqui, você quer deixar padrão no seu Photoshop, você fala, eu atualizei para 2020, mas eu gosto como era antes, eu quero que fique igual era antes. Então, você vem aqui nesse menu de preferências e é exatamente aquilo que eu comentei. Se você manter essa opção, usar transformação livre de conteúdo, se você marcar e dar um OK, todas as vezes que você mexer aqui, ele vai alterar, né, as proporções da imagem como era no Photoshop anterior aos de 2020. Tranquilo? É isso aí. Eu gosto de deixar essa opção desmarcada, né? Eu prefiro como é o 2020, eu prefiro como é atualmente agora, né? Só de mexer eu mantenho as proporções. Tranquilo? Então vamos voltar aqui geral. Nessas outras opções, eu vou recomendar que você deixe habilitado essa opção, exportar área de transferência, que você deixe também habilitado essa opção redimensionar imagem ao inserir, e essa opção aqui, eu recomendo demais que você deixe ela habilitada, tá? Tem a ver diretamente com a qualidade da imagem aí no seu Photoshop para você trabalhar. Inclusive aqui os objetos pequenos que aparecem aqui nas camadas, né? Tem a ver diretamente com essa opção estar marcada. Então, é só deixar ela marcada aqui, tá certo? Certo, então